Fala pessoal, tudo bem? André Bona mais uma vez aqui com você, diretamente do canal do BTG Pactual Digital, na série Delírios dos Investidores. Nessa série eu estou falando de algumas situações que às vezes os investidores têm dúvida e se metem em enrascadas desnecessariamente. E o que eu não quero é que você se meta justamente nessas enrascadas, por isso eu fiz essa série para te alertar de alguns pontos importantes. Antes de passar para o tema de hoje, eu vou pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os conteúdos que nossa equipe toda produz aqui com todo carinho para o seu desenvolvimento, beleza? Bom, vamos lá. No tema de hoje eu vou falar sobre essa história que às vezes as pessoas ficam pensando assim: será que vale a pena eu pegar um empréstimo para fazer investimentos no mercado financeiro? Olha, eu quero que você preste muita atenção nesse nosso vídeo de hoje, porque algumas coisas vão ficar claras para você. E você mesmo vai ser capaz de chegar a essa conclusão. Mas esse é um tema que eu já comentei algumas vezes sobre ele no passado, e às vezes as pessoas ficam muito agitadas. Não, você não sabe o que você está falando e tal. Então, só pense o seguinte: poxa, o Bona está fazendo esse conteúdo para me alertar. Então, talvez ele queira o meu bem e eu quero o seu bem realmente. Então, apenas leve em consideração e guarde essas informações caso você não concorde e tudo, mas o que eu vou te falar é o que é a realidade. Então cabe a você digerir, né, ter sua análise crítica, mas digerir e levar isso para execução na sua vida, tá? O que eu não quero é você se metendo em rolo de graça. Então vamos lá. A primeira questão que a gente tem que ter em mente é o seguinte: você sabe como é que é o processo de intermediação financeira? Você sabe o que é isso? É a primeira coisa que você precisa saber, porque o que acontece dentro do sistema financeiro? Você tem os poupadores, as pessoas que guardam dinheiro, e você tem as pessoas que são os tomadores, aquelas que tomam dinheiro emprestado via crédito, tá? Então você tem essas duas figuras. Só que essas pessoas não vão ali na praça e falam assim: quem tem dinheiro para emprestar, quem tem dinheiro sobrando, não sei o quê. Não é assim que acontece, não é verdade? Então por isso existe fazendo a ponte entre esses dois grupos, existem as instituições financeiras que vão fazer justamente a intermediação financeira. Então, quando você vai lá e deposita um dinheiro num banco, por exemplo, esse banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para aquele que é o tomador de crédito. Então, ele vai pegar e fazer justamente essa ponte, essa intermediação entre os poupadores e tomadores. Aí você pode falar: poxa, mas o banco vai cobrar um juros exorbitante. Mas ele que vai arcar com o risco dessa operação dar certo. Quando você vai lá e faz uma aplicação no banco, um CDB, uma coisa assim, você não quer saber se a pessoa para quem ele emprestou pagou ou não pagou. Você quer o seu dinheiro de volta na hora de resgatar, não é isso? Então, você se livra dessa situação. Imagina naquele exemplo que eu dei lá no começo, você na praça: fulano, você quer quanto emprestado? Eu quero tanto. E depois, que garantia você tem? Então o sistema financeiro acaba disciplinando e dando uma certa ordem a essa oferta e demanda de dinheiro, né, entre os tomadores e os poupadores. Só que o que você precisa ter em mente é o seguinte: se de um lado tem os poupadores que emprestam para o banco e tem o banco que empresta para os tomadores, então esse banco ele precisa ter o chamado spread, que é a diferença entre o valor que ele está cobrando de juros e o valor que ele está pagando no investimento. Então, quando você compra um CDB, por exemplo, de uma instituição financeira, ela vai pegar aquele dinheiro e te dar um retorno, mas ela tem que cobrar um retorno maior. Não é verdade? Então, por aí, você já começa a entender que é simplesmente impossível, pelo menos no mundo da renda fixa, a princípio, nós vamos chegar na renda variável já, mas você pegar um empréstimo para poder investir num título de renda fixa, porque o empréstimo já embute o custo da intermediação bancária. Então, como é que um banco faria essa operação invertida para você? Ele vai te emprestar mais barato do que ele vai te render no CDB. Não faz sentido. Então isso é uma questão lógica. A intermediação financeira já acaba com essa situação quando a gente fala de investimentos em renda fixa. Aí você pode falar: mas André, eu sei também que tem a renda variável, que tem as ações, e eu sei que tem ações que renderam 1000% em 5 anos, 6 anos, e eu posso ter grandes oportunidades de lucros aí. Por que não vale a pena eu fazer um empréstimo nesses casos então? A primeira questão que você tem que ter em mente é o seguinte: primeiro, quando você vai para a renda variável, existe lá centenas de alternativas de investimento. Então, quando alguém fala que determinada ação rendeu 1000% em 4 anos, você tem que lembrar primeiro que você tem que saber qual delas que vai fazer isso, não é verdade? Então, considerando que você não tenha bola de cristal, talvez você tenha, e eu não sei, mas considerando que você não tenha,
Então vai ficar difícil você pegar e fazer isso se baseando em uma exceção. Então não adianta você traçar um quadro geral, uma regra, a partir de uma exceção. Não faz o menor sentido. Então a exceção é exceção. E você teria que acertar uma de 400 ou uma de 500 ações disponíveis. Será que isso é trivial? Será que isso, em termos de probabilidade, faz sentido? Não faz. Uma outra coisa que você tem que ter em mente é que às vezes você olha e fala assim, mas também a Bolsa rendeu tanto em 2016, tanto em 2017, tanto em 2018, tanto em 2019, tanto em 2020 e por aí vai. Olha que maravilha, claro que dá. Só que não é renda variável, não é, meu querido? Então, renda variável, o que acontece? Vai ter um monte de ano que vai ser negativo, vai ter um monte de ano que não vai render nada, vai render pior que a renda fixa. Então, você não consegue traçar uma conclusão baseado num histórico muito curto. Você não consegue fazer essa distinção, né? Você não consegue avaliar isso considerando pequenas demonstrações que também são exceção. Você pega uma exceção e diz que no último ano, às vezes tem gente que fala assim, como não? Se tem ação que pode oscilar 5% num único dia? Mas às vezes ela oscila para cima, às vezes oscila para baixo. Não significa que sempre vai oscilar para cima. E você também não vai acertar o ponto certo de entrada e de saída, só se você for um bruxo. Vai que você tem a bola de cristal que eu já falei e é um bruxo além de tudo, né? Então aí realmente talvez fique favorável para você. Mas a questão é que a renda variável, por ter essa variabilidade de resultados, ela não é possível que você trace uma expectativa de retorno de maneira consistente. Eu sempre vou ter. Então, e outra coisa, você não tem como projetar aquilo que aconteceu e jogar para o futuro. Então, o ideal é que você não faça isso, porque você vai se expor a um nível de risco muito elevado. Além disso, vamos pensar de uma outra forma. Num desses vídeos da série aqui, que você pode, inclusive, ver na playlist, se você não viu, você vai lá, clica e vê tudo que a gente está fazendo aqui, eu falei de rentabilidades anuais compostas do Warren Buffett e do Peter Lynch, por exemplo. Acima de 20% num caso, de 29,2% num determinado período, do outro. Então, pensa numa coisa. Se você pega um dinheiro emprestado, então digamos que esse empréstimo te custe 2% ao ano de taxa. Estou colocando aqui só para exercício, tá? Quando você coloca isso numa taxa composta, vai dar, sei lá, 26%, 27% ao ano, algo assim. Então isso significa que só para pagar o custo dos juros, você teria que ser melhor do que o Warren Buffett. Só para empatar. Então, já tem uma dificuldade aí na história. André, de novo você pode se perguntar, mas é aquela história da ação que subiu 100% no ano. Ok, mas você vai acertar ela, um único investimento, você vai colocar nela e vai acertar exatamente aquilo ali? Isso é falta de noção da realidade cá entre nós, não é? Falta de noção da realidade. Então, o que eu digo para você é o seguinte, pegar empréstimo para investir na renda fixa não faz sentido simplesmente pela intermediação, que você entendeu no começo do vídeo, então não tem como fazer sentido. E na renda variável ela não faz sentido porque o custo do empréstimo é fixo, mas a renda às vezes vai ser superior e às vezes vai ser inferior. E além disso, o próprio custo do empréstimo vai fazer com que você tenha que ter uma lucratividade já bem elevada para apenas empatar o custo do capital que você pegou emprestado. Então olha só, com toda a sinceridade do mundo, quem está torcendo para que você faça a sua jornada da melhor maneira, conquiste seus objetivos, eu te digo o seguinte, tome uma atitude consistente, disciplinada de investimento, seja prudente, não se meta em riscos desmedidos, porque numa situação dessa o que pode acontecer? Você vai lá, pega o dinheiro emprestado, acontece uma crise como 2020 em março, o mercado cai na metade, você não tem mais nem o dinheiro que você tinha de ações e nem mais o dinheiro para pagar empréstimo. Então a única coisa que você fez foi arrumar uma dívida. Então tenha cuidado com essas coisas, porque isso não é o caminho que vai certamente te levar ao resultado, tá? Se acontecer, vai ser fruto do acaso e não de uma inteligência superior que você imagina que você possa ter. Eu até acredito que você possa ter sim, mas antes de ter essa certeza, deixa o tempo te mostrar se isso faz sentido ou não. E lembre-se de outra coisa, ao contrário disso, você pode pensar assim, poxa, mas aí esse seu método, essa maneira como você fala, é um negócio que demora, porque aí eu vou ter que ficar investindo 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas esse vai funcionar. E lembre-se, os 10, 15, 20 anos vão passar de qualquer jeito. Daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, você vai olhar para trás e você vai ter duas opções. Ter seguido as boas práticas de investimento, se desenvolvido e estar colhendo os frutos, ou você meteu os pés pelas mãos e não avançou. E os 30 anos passaram e daqui a pouco talvez não tenha mais 30 pela frente. Então pense muito nisso antes de tomar a sua decisão, porque
O meu parecer para você é: não faça endividamento para investimento de maneira nenhuma. Não há necessidade disso e não há também a menor necessidade de você querer torturar os seus investimentos, como eu falei no vídeo anterior, para achar que isso vai fazer que você vai ter grandes rentabilidades. A ideia não é essa. A ideia é botar o dinheiro para trabalhar para você. E o dinheiro trabalhando para você significa que ele vai estar lá trabalhando quietinho. Não é você ficar lá atrapalhando ele a se desenvolver. Na verdade, essa é uma coisa que acontece muito com os investidores. O investimento às vezes não dá certo, não é porque o investimento não foi bem feito, mas porque o investidor atrapalhou o investimento. E eu não quero que você caia nesse tipo de armadilha, beleza? Então esse foi o nosso quarto vídeo da série Delírios dos Investidores e eu te encontro no próximo vídeo. Mas antes de eu ir embora, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente produz aqui para você. Um grande abraço, tchau, tchau.